Fala pessoal! Está no ar mais um Telemetria, o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1. Desta vez vamos viajar para Baku, local do GP do Azerbaijão. E se tem Fórmula 1, tem Telemetria com Rico Penteado. Hoje estaremos de uma maneira um pouco diferente. Esse é um programa gravado, o que não significa que não teremos nossa aula com o professor que você e eu já nos acostumamos. Antes de chamar o Rico, eu peço a todos vocês para sempre se inscrever no canal, dê like nos nossos vídeos e também ative as notificações para sempre ficar por dentro de tudo. E agora, sem mais apresentações, Chuin, coloca o nosso professor, nosso grande Rico Penteado, que vai nos falar sobre tudo sobre o GP do Azerbaijão em Baku. Tudo bem, Rico? Já começa falando sobre as suas expectativas do que nós poderemos ver em Baku. Tudo bem, Eric. Então, Maravilha. Baku é uma corrida que é bem diferente. A cidade, falando já do que tem em volta do circuito, né? É muito diferente, assim. Eu achava que, como terminava em Zão, Azerbaijão, eu achei que era que nem o Paquistão, que nem o Turmequistão, e na verdade não, é uma cidade super moderna, com uma arquitetura muito bacana, bem interessante, mas é bem diferente do que a gente está acostumado, com certeza. O traçado lá, ele lembra bastante, assim, o termo, como ele é construído, lembra bastante o circuito de pista que a gente tinha em Valência. Tem aqueles blocos de concreto na pista inteira, que nem em Singapura hoje em dia também. Aqueles blocos de concreto na pista inteira, com aquelas grades ali protegendo os prédios e toda a cidade de qualquer acidente ou algo desse gênero assim. Em termos de, se a gente entrar já direto no que o que esperar desse circuito, Chuin, coloca o gráfico, o mapa da pista aí para a gente já começar a falar sobre ele. Baku, a gente vai ver depois nos gráficos, ele é uma pista que é muito comprida. Ela tem, é a terceira do calendário, a gente vai ver depois nos gráficos de comparação. Mas tem esses dois primeiros setores aí, o vermelho e o azul, setor 1 e 2, que são muito travados. A gente vai ver também que a velocidade média dessa pista é bem baixa. Ou seja, a curva 1, 2, 3, 4, praticamente todas essas curvas aí do início, elas são meio que como Mônaco. O piloto tem que passar, a zebra já é pertinho da quina do muro, então tem que ter muita confiança no carro, tem que ter muito downforce para poder passar rápido nessas curvas que são muito lentas. Então, o primeiro setor e o segundo setor são muito difíceis, tem que ter muita concentração. É uma volta que é muito longa, por volta de 1 minuto e 40, um pouco mais. Então, é uma pista que é muito técnica e muito difícil para o piloto em termos de concentração mental. Depois tem o setor 3, que é essa longuíssima reta torta, vamos dizer assim, que é da curva 16 até a curva número 1, que é vamos dizer, a reta mais longa da Fórmula 1. Não é propriamente uma reta, mas é como Spa, que tem aquela curva esquerda que você passa acelerando ao máximo. Essa aí de Baku, você tem ali um duplo S que você também está praticamente mais de 20 segundos acelerando ao máximo, e onde tem, então, a velocidade, uma das velocidades mais altas da temporada. Então, é um circuito que é bem interessante, vai ter o Speed Trap ali, óbvio, nessa reta, então, com a utilização do DRS, que a gente modula justamente de ano em ano, para não dar muita vantagem para quem está usando o DRS, dá para ver que começa bem tarde ali a utilização do DRS. Bacana. Então, ali, com certeza, a primeira curva vai ser um ponto de ultrapassagem. Na aceleração da 2 para 3 também tem a utilização do DRS, que poderia rolar aquele troca-troca de posições. O que foi ultrapassado na 1 pode talvez ultrapassar na 3, mas sinceramente não. Mesmo se eles alongaram bastante, que é da 2 até a 3, você já pode usar o DRS, eu acho que vai ser talvez pouco, não longo suficiente para poder usar o DRS e passar de volta. Depois tem outros pontinhos que talvez teria como passar a 7, a gente já viu ultrapassagem ali, mas é muito raro. E a 16, na descida para a última curva, às vezes tem uma briguinha ali, mas é muito raro. Então, acho que, com certeza, a curva 1 vai ser o ponto onde vai ter mais ultrapassagens. Só uma curiosidade, Rico, até para quem mexe com engenharia de motor, no caso,
creio eu que vocês têm uma vida, entre aspas, mais fácil quando vocês pegam um circuito totalmente ou um circuito que tem um desenho totalmente voltado à velocidade, né? Quando tem curva de alta, muitas retas e tal. Como nesse circuito aqui, nesse traçado, ele é uma mistura dos dois, é mais difícil, o quebra-cabeça ele se torna mais complexo, ou vocês tinham alguma saída ali para azeitar o motor? É uma ótima pergunta, mas não no sentido que você está formulando, eu acho. Em termos de diferença de alta velocidade e baixa velocidade, não muda muito para o motor. O mapa, a gente está sempre evoluindo e essa parte de lenta, a gente usa uma parte da cartografia, a parte de alta é outra parte da cartografia. A gente não tem, assim, interferências e compromissos, como é que fala isso em português? Tipo, achar um jeito que funcione para os dois. Não, são realmente zonas completamente diferentes do mapa, então não tem conflito entre esses dois tipos de pistas. Porém, uma pergunta que você me fez pensar numa coisa que é bem importante, se o carro está seguindo um outro, e que essa corrida vai estar relativamente quente. Então, para o carro ter downforce, a gente fecha o carro, a gente está sempre com a temperatura assim, para poder ter o máximo de downforce possível. E o que acontece? Nessa retona aí, o motor está no máximo, durante 20 segundos ou mais, na aceleração máxima ali. Então, você tem muito quilowatt indo para a água, para o óleo e tal. Se você está seguindo o carro da frente, você não ventila o teu carro, então você está esquentando mais ainda, você não tá tirando esse calor pelos radiadores, porque o ar está passando por fora do carro. E daí o que acontece? Você freia para e você entra numa parte do circuito que é muito lenta, e você não consegue ter ar para refrigerar. Então, Baku é uma das pistas onde a variação de temperatura máxima mínima é das mais elevadas do circuito. Então, é uma das pistas que dá mais problema de refrigeração de bateria. Então, isso sim é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não, maravilha. Eu acho que eu acertei. Eu mirei em uma coisa, acertei que você acabou satisfazendo a minha dúvida. Pode continuar, Rico. Então, outras coisas que a gente vai ver nessa corrida os pneus são os mesmos que para Mônaco. A Pirelli deixou bem claro que circuito de cidade tem que ter os mais macios possível para justamente poder virar. O carro não está muito travado, muito lento nessas curvas que são muito fechadinhas. Então, os mais macios. Ultrapassagem, a gente já comentou. Uma coisa interessante a acompanhar esse fim de semana, eu nunca tive corrida em Baku com tanto vento quanto eles estão prevendo agora. A gente já vai passar para essa parte do gráfico aí. E outra questão que às vezes poderia complicar um pouquinho em Baku é o consumo de gasolina, mas como essa parte é lenta, o piloto está sempre levantando o pé, então não tem muito, mesmo se a retona é muito comprida, você acaba compensando, não consumindo muita gasolina nos setores 1 e 2. Então, acho que ninguém vai estar precisando economizar gasolina nessa corrida. Chuin, passa ali para o gráfico da meteorologia para a gente falar do vento. Então, o vento que vai ter amanhã, Eric, é tão forte que eu não sei se o helicóptero poderia decolar. Uau! Porque acontece que quando o vento é mais de 50 km por hora, o helicóptero no solo, ele não tendo carga nas hélices, sabe, só girando na lenta, ele pode girar a hélice, se der uma rajada, pode balançar a hélice e bater no rotor, alguma coisa. Então, tem um limite. Mas o vento vindo do norte e o helicóptero estando numa plataforma coberta pelos prédios, acho que não vai ter problema. Sabendo que já sexta-feira, sábado e domingo, mesmo o vento vai estar bem forte, vai estar 30 km por hora de média, umas rajadas a mais de 50, eu acho que eles não vão anular por causa do vento, por causa do helicóptero não poder decolar. Mas a outra questão é qual o impacto que vai ter esse vento em alguns setores da pista. Sabe, o vento vindo do norte, como é uma cidade que é também meio quadradinha, vão ter partes da pista que, o piloto vai pegar o vento de frente, sabe, entre a 1 e a 2, por exemplo, vai pegar o vento de frente, vão ter partes que vão estar bem canalizadas, que o vento vai passar por cima, não vai ter problema nenhum, mas fica aquela pergunta de se vai gerar alguma instabilidade na freada da 16, ou alguma parte da pista ali que o vento vai poder canalizar. Então, eu nunca vi tanto vento quanto eles estão prevendo lá para
para esse fim de semana, mas eu acho que em termos de helicóptero não vai ter problema nenhum. Agora resta ver se vai ter problema para os pilotos conduzirem os carros em modo qualificação. Interessante. Bora comparar com as outras pistas. Schwinn, coloca o gráfico da distância dos circuitos. Tá aí, a gente está vendo que Baku é o terceiro mais comprido da temporada. Ou seja, a energia vai ser mais difícil de controlar. Por quê? Porque a energia, a FIA, ela não coloca um limite por quilômetro, ela coloca um limite por volta. Ou seja, em circuitos curtos como Mônaco, como já fez Imola, Barcelona, Portimão, você quase não tem tanto espaço da pista para usar toda a energia elétrica, sabe? Você acaba quase não conseguindo usar tudo. Em Baku já é o contrário, a pista é tão comprida, tem essa reta que é tão longa, que você vai ter que escolher lugares da pista para não usar o motor elétrico, para economizar ele. Você não pode usar ele durante a volta inteira. Então, com certeza, o ótimo, a utilização ideal seria de espalhar um pouco o motor elétrico assim que o piloto está com o pé embaixo, ou seja, em terceira marcha, quarta marcha, quando ele está com o pé embaixo, botar o motor elétrico e cortar o motor elétrico na reta, no finalzinho da reta, só que por problemas óbvios de ultrapassagem, a gente tem que mudar um pouco essa separação. Em modo qualificação, o ideal seria distribuir desse modo. Então, tem um cenário qualificação que vai ser uma distribuição diferente da energia elétrica, mas para a corrida, a gente vai ter que cortar o motor elétrico em algumas partes que não tem muito como ultrapassar, na freada do 7, ou da curva entre a 6 e a 7, ou entre a 2 e a 3. Então, tem vários trechos da pista que a gente vai poder cortar o carro para poder guardar ele, utilizar ele a reta inteira e não ter problema de ser ultrapassado, ou até para a gente poder ultrapassar os pilotos. Em termos de velocidade média, até interessante, ele é o terceiro mais comprido, só que, se você colocar o gráfico das velocidades médias, a gente já vê que ele é bem baixo em velocidade, sabe? O setor 1 e 2 acabam matando o ritmo dessa pista. Então, você tem ali, bem ali entre 212 e 214 km por hora de média. Então, bem abaixo de Barcelona, Portimão e Sakir, que eram circuitos que a gente já tinha falado que eram curtos e que tinha muito downforce, que eram lentos. Então, aí é outro parâmetro bem interessante de como é que os engenheiros vão fazer o setup do carro lá. Porque, ao inverso do que a gente pôde fazer para Barcelona e Portimão, que é botar muito downforce e tentar diminuir o drag, nessa pista tem que ter muito downforce para a parte lenta, só que tem que achar um jeito de diminuir o drag o máximo, porque a reta é realmente muito longa. Então, tem que achar o compromisso. E daí aquela famosa trabalho de a gente chama pre-event, onde os engenheiros de aerodinâmica vão dizer quais são as aerodinâmicas ideais para a volta mais rápida, sabe? Vão abaixando ou aumentando, vão fazendo um scan, testando várias aerodinâmicas para ver qual que tem o ponto mais baixo, qual que tem a volta mais curta, né? Só que na sexta-feira a gente esquece praticamente isso e vê quais são as velocidades máximas. E daí você fala, ok, eu ando mais rápido, minha volta é mais curta, mais rápida usando essa aerodinâmica, mas eu vou tomar pau na reta, sabe? Todo mundo que tiver vai me passar. Então, você tem que escolher uma aerodinâmica com menos apoio, menos drag, menos arrasto, sabendo que em qualificação pode acontecer de não fazer a pole, ou não ficar no top 10, sabe? Ou não ir para Q2, dependendo de qual equipe, né? Mas, como essa pista reta é muito longa, você pode acabar... Esse risco não é tão complicado porque todo mundo pode passar nessa reta que é muito comprida. Então, essa vai ser uma decisão estratégica bem interessante de ver na sexta-feira à noite em relação aos concorrentes diretos. Será que a gente deixa o downforce ou será que a gente baixa o downforce? Isso é uma coisa bem legal de ver como é que eles vão fazer. O que na prática é aquilo que você vai privilegiar. Se você vai privilegiar teu carro na reta ou se vai privilegiar na parte de alta, né? Exatamente. Se vai privilegiar a qualificação ou a corrida. Sim. Basicamente. Sim. Em termos de traçado é isso, Eric. Tem mais algo? Maravilha. Ô Rico, enquanto o nosso querido Schwinn, enquanto a gente fala aqui, coloca uma volta rápida, como se nós estivéssemos ao volante, eu quero, assim, você explicou bonitinho, tá tudo certo, diante daquilo que nós poderemos ter no fim de semana com esses dados que você
nos trouxe, com aquilo que já vem sendo apresentado no campeonato, quem você acredita que deve andar bem em Baku no próximo fim de semana? Não, ainda não são as nossas apostas, mas diante das características que você vem vendo, quem que pode se dar bem? Cara, eu tô só tentando entender que pista é essa. Ok. Tá começando. Não é Baku? É Baku, mas é Baku antes da primeira corrida. Tipo assim, não tem os concretos, não tem... Que susto agora. Então, essa parte onde tem o primeiro DRS, ele vai frear pro 3 agora. E repara bem como ele passa perto do muro, quando ele estiver freando. Não, cara, isso não é o traçado normal, não. Eu não sei o que... Eu não sei que carro é esse. 3. Não, okay, o carro não é, o carro realmente não é, mas é só para a gente ter uma ideia do traçado de Baku. 4, sim, perfeito. É que o carro é tão lento que eu estava achando que ele já estava em outra área. Sim. Então, agora vai chegar no oeste da 4-5, então a esquerda e direita, que é bem próxima uma da outra, esquerda e direita. Essa talvez seja uma parte do circuito que a gente possa ultrapassar. Então tá indo aí para a freada da 7, que foi onde o Hülkenberg bateu, acho que 2 anos seguidos ele saiu ali, e é onde o Romain Grosjean também fez aquela besteira dele na saída da 7, aí, sabe, essa é a subidinha, chegando ali uma parte bem fechada do castelo, que vai chegar aí na frente na esquerda, e que tem que tomar, é muito complicado achar tração nessa parte aí, e realmente posicionar o carro. Eu vi uma volta do Max, o pessoal vai falar que eu sou Verstappen mais uma vez, mas até a pole do Lewis, eu vi, esse trecho aí é muito complicado. Depois está chegando aí numa dupla esquerda, que é relativamente alta velocidade, 13 e 14. Depois que é a parte que talvez, freando para 15, dependendo da saída que tiver para 15, pode rolar uma ultrapassagem para 16. Então ele chega aí quase freada em descida, chegando para 15, e aí é um decidão, na imagem não parece muito descida, mas é uma ladeirona que chega na 16 aí embaixo, que é a última curva antes de chegar na retona. Então essa curva é muito larga também, então pode acontecer uma ultrapassagem meio nervosa ali, sabe? Alguém arriscar ali, tipo, a última volta tem que passar, pode acontecer alguma coisa. E depois essa reta aí, vocês vão acabar dormindo de tão longa que ela vai ser com esse carrinho aí. Esse carro. Desculpa, Rico. Assim, a gente, obviamente, pegou um carro mais lento, mas até para fixar melhor aí a volta para a galera. E aí, como também não está envelopado, né, não está caracterizado como uma corrida de Fórmula 1, confundiu, me deu um susto aqui agora, mas confundiu o Rico. E aí, no detalhe, todo o circuito, todas as características de você. Mas você não vai fugir, Rico. Quem deve... Você tentou... Você está ficando espertinho, você está fugindo da minha pergunta. Quem você imagina que vai andar bem em Baku nesse fim de semana? Ele já está quase na metade da reta ali. Não, brincadeira. Tá chegando no paddock. A gente viu o paddock na esquerda já. Vai passar ali o ponto de freada que o Daniel e o Verstappen se bateram. Não, mas essa vai ser a última corrida, teoricamente, que a Red Bull vai poder usar o sistema de asa traseira meio flexível. E que não é a única equipe. A gente sabe também que a Alfa Romeo também usou e tem outras equipes que também usaram, porque faz parte da Fórmula 1 de explorar o regulamento, né? Então, eles não estão trapaceando, eles exploraram o regulamento como outras equipes, como a McLaren também fez com o assoalho, como cada equipe tem descobre uma área de predileção e depois as outras ou copiam ou denunciam, sabe? As áreas cinzentas, né? As áreas cinzentas. Então, mas eu acho que como essa corrida precisa de uma aerodinâmica muito eficiente, e outro parâmetro importante é a temperatura de motores. O Honda tem menos quilowatts para tirar pelo radiador. E por quê? Porque ele, como não tem borboleta, ele corta o cilindro de uma forma diferente, ele tem sempre muito ar passando por dentro do motor. Então você acaba meio que refrigerando o motor pelo ar, sabe? Enquanto os outros motores, como da Ferrari, da Renault e da Mercedes, quando você faz essa retona, o piloto ele chega na 1, ele tira o pé, você fecha, então fica aquele calorzão no motor, dele acelera um pouquinho e fecha para 2.
Então, o motor esquenta demais, o Honda não, porque o Honda não tem borboleta, então direto o ar está passando ali por dentro. Quando ele está freando para você tem só o barulho que está cortando os cilindros, daí acelera o cilindro, mas o ar está sempre passando por dentro do motor. Então, eles podem fazer uma aerodinâmica mais fechada já, naturalmente, sabe? Então, ele já tem um ganhozinho aí de performance de arrasto, só pelo fato de usar o motor Honda. Em termos de potência, vai ser interessante a gente comparar, porque aí sim, no setor 3, se o Max, dependendo da velocidade dele, setor 1 e 2, for mais rápido no 3 também, daí, incontestavelmente, o Honda está mais forte que a Mercedes. Mesmo se tem uma boa parte que eu acabei de explicar, que da aerodinâmica do carro, não vai ter mais aquela dúvida que o motor é bom. Então, eu acho que, com certeza, vai ser mais difícil para o Max de fazer a pole em relação ao Mônaco, porque em Mônaco a gente sabe que a aerodinâmica era realmente completamente de uma outra galáxia, isso aí a Red Bull a gente sabia que tinha mais favoritismo. E outra coisa também que vai favorecer a Mercedes nesse circuito é que, como ele é longo, eles não vão ter problema de warm-up. Isso é outro ponto que a gente, vocês podem observar aí, essa pista sendo bem longa, a Mercedes vai poder esquentar os pneus certinho antes de abrir a volta de qualificação, sabe? Então não vai ter então não vai ter problema de aquecimento de pneus, de preparação de pneus e de freios para a volta de qualificação, que era uma vantagem nítida da Red Bull. Então, eu acho que dessa vez eu, se fosse apostar, apostaria na Mercedes esse fim de semana, mas querendo acreditar numa surpresa da Red Bull mais uma vez. Perfeito, você viu a dica do Rico, e se ele falou em aposta, tá na hora da gente falar do ThePlayer.com. Chegou o novo Corolla GRS. Dos circuitos de corrida para os circuitos da sua vida. Maravilha! Bem alto, mas estamos todos alertas aqui. Tudo isso para anunciar que o desafio Fórmula 1 no ThePlayer.com com o Motorsport.com continua para o GP do Azerbaijão. E teremos novidades, sim, teremos bastante novidades aqui. Você viu aí o videozinho do pessoal da Toyota agradecendo a Toyota Gazoo Racing, que também vai proporcionar a premiação desse fim de semana para o GP em Baku. Nesse fim de semana você terá 5 mercados, assim como foi em Mônaco, você terá 5 oportunidades de acertar, de imitar nesse nosso fantasy. Você vai apostar no vencedor, no top 6, aquele piloto que vai terminar entre os 6 primeiros, e também, novamente, no primeiro abandono, aquele que vai sair da corrida primeiro. Assim como aconteceu em Mônaco, você também vai poder apostar em quem vai fazer a volta mais rápida, e a novidade desse GP é para você apostar na posição de largada do vencedor. Então, teremos 5, vencedor, top 6, o primeiro abandono, a volta mais rápida e a posição de largada do vencedor. Não é uma coisa fácil, assim, nós tivemos 4 provas em Baku até agora em toda a história, só em 2 o pole position foi o vencedor. Ó a dica aí, ó, eu estou dando uma colher de chá para vocês. E para os vencedores dessa jornada, dessa etapa, quem fizer o maior número de pontos vai ganhar um moletom da GT Sprint Race, mais um squeeze da Toyota Gazoo Race, mais um boné do The Player, mais ainda créditos em apostas no seu site de preferência. O segundo e o terceiro colocados vão ganhar um boné da Toyota Gazoo Race, camiseta do The Player. O quarto e o quinto colocados também vão ganhar um boné do Gabriel Casagrande, mais uma camiseta do The Player, além também de créditos em sites de apostas da sua preferência. E uma novidade bem bacana mesmo, é que a gente já tem os prêmios do campeão de inverno. Temos dentro aquele que somar o maior número de pontos até o GP da Hungria, em 1º de agosto. Olha só que bacana que eu vou falar. O grande vencedor do inverno,
né, o nosso inverno brasileiro, não o inverno do hemisfério norte, vai ganhar, olha só, vai ganhar um Porsche Experience, que você, de qualquer lugar do Brasil, você vai ter direito a um acompanhante em ser carona de uma volta rápida no dia 14 de agosto, em uma etapa da Porsche. Você vai estar como carona num Porsche GT3 Cup 991, geração 2. Você, de qualquer lugar do Brasil, você vai ter direito com levar um acompanhante, vai ali para o autódromo e com tudo pago, translado, hospedagem e tal. Então, você que vai ser o campeão de inverno das apostas acumuladas até o GP da Hungria. Mas, nesse aqui do GP do Azerbaijão, eu já falei, você concorre ao moletom da GT Sprint Race, um squeeze da Toyota Gazoo Race, mais um boné do Player e mais tem uma verba na faixa para você apostar em um site da sua escolha que faça parte do theplayer.com. Tá molezinha, tá muito bacana. Detalhe, tudo isso de graça. Você no Vasco vai poder ganhar tudo isso sem tirar nada do seu bolso. O rico não pode participar porque ele pode participar, mas ele não pode ganhar os prêmios, ele sabe tudo. Então você não tem essa ameaça de ter Rico Penteado ganhando o seu prêmio, né, Rico? E olha só, mas pode falar. Se eu der palpite para alguém que ganhar, eu posso ser acompanhante dele na Porsche? Não sei, Rico, eu acho que não. Porque aí, tá vendo? Poxa vida, Rico, eu sei, tá ficando bem, tá voltando ao esquema brasileiro, né? Dando um jeitinho, pegando as áreas cinzentas do nosso regulamento, tentando dar uma volta na Porsche Cup. Poxa vida, olha isso. Rico Penteado, danadinho. Danadinho, hein, Rico? Então, ó, tem o QR, sempre é rolado, QR Code. Aqui você vai para o theplayer.com, tem ali a área do desafio. Se você não fez a sua inscrição, faça já. Aí, Rico. E é tudo de graça, você participa. E ainda, ó, de quebra, se você for o melhor no acumulado até o GP da Hungria, pode ganhar uma volta rápida. E, gente, você acha que se você não participou das primeiras etapas, tem como, sim, você ser o campeão de inverno do nosso desafio, porque você, numa paulada só, você pode ter um ROI ali bem grande e pode passar todo mundo, como na reta de Baku, você, de Mercedes do Hamilton, naquela reta, com aquele carrinho que você viu aqui, que a gente mostrou numa volta rápida, pode chegando, aquele simpático carrinho que o Rico tanto gostou. Rico, brigadão mais uma vez pela sua participação no nosso Telemetria. Você volta domingo, é isso? Com certeza. Essa corrida domingo, não tem como perder. Domingo no pódio. No pódio com o Carlos Costa, vamos confirmar ainda os convidados, mas certamente Rico Penteado estará contigo. Algo a acrescentar que a gente deixou passar? Sim, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando todos esses prêmios que a pessoa pode ganhar, Baku é uma das últimas corridas fáceis de ultrapassar antes de chegar no triplo na França, Áustria. Então, talvez para equipes que estejam meio assim em termos de elementos da FIA, pode ter equipes que vão decidir tomar penalidade em Baku para ter certeza de não tomar penalidade na Áustria ou nas duas etapas da Áustria. Então, ficar de olho aí, Baku e França, talvez, também eles possam decidir de trocar alimentos, mas nada demais, eu confirmo isso aí tudo no domingo. Maravilha, então vamos ficar de olho no noticiário do fim de semana e quem prefira tomar penalidades, poderemos ter aí várias punições por conta de troca de elementos, né, Rico? Exatamente. Maravilha, obrigado mesmo. Nos vemos no próximo Telemetria ou também no pódio após o GP do Azerbaijão. Valeu, tchau, tchau. Valeu.